E aí galera, beleza? Aqui é o Will do canal Jack Will Gaming. Hoje trazendo um vídeo diferente pra vocês aí, vou estar respondendo as perguntas dos inscritos. Um vídeo faquezinho aí só pra dar umas respondidas nas perguntas. Eu peço desculpa já caso tenha algum barulho externo aí que não dê pra eu controlar. E eu vou estar lendo as perguntas do monitor aqui do lado, beleza? Beleza então. Bom, a primeira pergunta então é do Amsnoob. E ele falou assim: opa, e aí Jack Will, tem uma pergunta que pode se tornar um vídeo muito bom. Comprei recentemente um processador da Intel de 7ª geração e a Intel já anunciou a 8ª, é quando estava saindo o Coffee Lake. Para colocar a 7ª geração, tive que trocar a placa-mãe e a memória RAM, ou seja, ele veio de uma geração que usava memória DDR3 e o socket não era LGA 1151, era outro socket, então ele teve que trocar para estar colocando 7ª geração. Caso troque para 8ª geração, terei que trocar a placa-mãe novamente. Isso é verdade, porque o chipset da 8ª geração tem que ser chipset da série 300. Quem tem chipset da série 100 e da série 200 não consegue usar o Coffee Lake, não consegue usar a 8ª geração. Então você é obrigado a trocar de placa-mãe novamente. Então minha pergunta é: vale a pena quem pegou um 7ª geração na intenção de fazer um upgrade futuro trocar tudo isso para suportar a 8ª geração? Olha, Ans, eu acho que não vale a pena. Se você já trocou tudo para pegar a 7ª geração, você trocar a placa-mãe de novo para pegar a 8ª, acho que você vai estar gastando muito dinheiro à toa. Porque por mais que os processadores da 8ª geração tenham mais núcleos, dá um desempenho legal aí, mas você já está na 7ª, você já está com um desempenho muito bom, você consegue subir aí para i7, 7700, dependendo do seu chipset, até 7700K, sem problema nenhum, consegue empurrar placas como o GTX 1080 Ti, tranquilo com a 7ª geração, você não precisa trocar. Agora, se é uma pessoa que está vindo da 4ª geração, é uma pessoa que está vindo do FX, aí compensa você já pegar a 8ª geração direto, que vale muito a pena. Os processadores da Intel de 8ª geração estão muito bons. Mas se você já gastou para montar a 7ª, eu acho que não vale a pena você já trocar a placa-mãe para ir para a 8ª e trocar processador de novo, não vai compensar o gasto. Eu recomendo você trocar o kit assim, mais ou menos de 3 ou 4 anos, mais ou menos. Beleza? Pergunta respondida. Vamos para a segunda. A segunda pergunta... não liguem para os barulhos externos, gente. A segunda pergunta é do Musiquinha. Se eu colocar o processador G4400 no lugar desse, a placa-mãe vai funfar? Beleza, pessoal. O processador G4400 ele é da Intel, ele é Skylake também. Então ele funciona com a placa-mãe. A placa-mãe que ele estava falando era a B250M Plus, lá a Prime da Asus. Então ela usa o chipset 250, ela vai funcionar com o Skylake de boa. Então ela vai rodar com o Pentium G4400 sem problema nenhum. Próxima pergunta. Onde que eu taquei as perguntas? Aqui. Eu esqueci de falar quem era o Musiquinha que tinha feito a pergunta. Agora a pergunta é do AF Rank, a terceira pergunta aí. Salve Jack Will Game TI. Pretendo comprar uma placa GTX 1050 de 2 GB mês que vem. Porém, tenho um FX 6300. Placa-mãe AM3+, GA78LM S2. Deve ser o SB2 da Gigabyte e uma fonte AC3 Tech 500RVE. Será que a GTX funcionaria sem problemas ou teria uma outra opção de placa? Olha, o FX 6300 em conjunto com a GTX 1050, ainda mais sendo de 2 GB que é mais fraco, fica um par muito bom. Eu já usei com o meu FX aqui 6300 a GTX 1050 de 2 GB e tive um desempenho bem legal, ficou muito bom. Raramente dá gargalo, só em jogos muito CPU bound como GTA V, Watch Dogs 2, BF, esses jogos já são conhecidos por dar bastante trabalho pro processador aí. Você vai perder, mas não vai perder muita coisa, vai ser tipo coisa de 10 a 20% de desempenho, só a menos. Porque esses jogos forçam muito o processador mesmo, até o i5 7400 já chegou a dar pico para 100% de uso usando RX 460, usando o GTX 1050 no GTA V. E que esses jogos pesam demais, então fica bom você usar a FX 6300 com o GTX 1050. Eu só não recomendo você usar o FX 6300 com placas fortes mid-end, por exemplo, com uma RX 470 ou com uma GTX 1060 de 3 GB, já começa a pesar demais para o FX 6300, até para o FX 8300 pesa bastante essas placas aí, e você já sente um gargalo mais forte nos jogos CPU bound, acaba não sendo muito bom você utilizar. Então, mas até a 1050 é tranquilo, até 460, 560, dá para usar com FX sem problema nenhum. Vamos para a próxima pergunta.
Agora é do Sneaker Plays. Sneaker Plays perguntou: então quer dizer que é melhor gastar um pouco mais que a R7 360 para comprar uma EVGA GTX 1052 GB? Se responder meu comentário, eu agradeço. Você tem várias opções hoje em dia de placa de entrada. Você tem a R7 360, a GT 1030 e a RX 550. Essas são as mais fracas que você pode pegar para ter uma experiência de jogo razoável aí, porque elas não são recomendadas para Full HD e elas conseguem rodar os jogos aí com a configuração no médio, dependendo no low aí do jogo, e são recomendados para 1600 por 900 ou resoluções mais baixas. Se você conseguir juntar um pouquinho mais de dinheiro e já pegar uma GTX 1050, nem que for de 2 GB, ou uma RX 460 ou 560, vai valer muito a pena. Você vai ter um ganho de desempenho muito mais alto que com a R7 360. Você vai ganhar aí de 40% a 50% de desempenho. A RX 460 já é bem mais forte que a 360. Eu fiz um vídeo de teste comparando a minha 460 com a 360 e é mais de 30% a 40% de desempenho. E a 1050 é mais forte que a 460. Então você vai conseguir jogar jogos em Full HD. Sim, a 1050 aguenta Full HD tranquilo. Você consegue jogar jogos em Full HD e com preset gráfico no médio, dependendo do jogo até no alto também. Vai ficar muito bom. Vale a pena juntar mais um pouquinho aí e pegar uma 1050 e juntar mais um pouquinho, pegar uma 1060 e juntar mais um pouquinho até chegar na 1080 Ti. Beleza, pergunta respondida e vamos para a próxima aqui. É do canal do Brunex. O canal do Brunex perguntou: o FX 6300 é muito superior ao G4560? Olha, o FX 6300 é um processador bem mais antigo que o G4560, ele é de 2012. O G4560 lançou esse ano, é de 2017. Apesar do FX 6300 ser considerado um 6-core, apesar que não é um 6-core, ele tem 3 módulos que compartilham ali são 2 núcleos por módulo, então na verdade ele é um tricore com 2 módulos em cada um ali, que ele emula como se fosse um 6-core, mas não, eles dividem o cache ali, divide todos os recursos, então não fica 6 núcleos, 6 threads garantidas ali. Apesar dele ter 6 e o G4560 ter só 4, ele tem 2 e emula mais 2 com hyperthreading, o single core performance do FX é baixo. Então por conta disso, em jogos CPU bound acaba pesando bastante aí. E ele acaba apanhando um pouco dos jogos que puxam mais processador e que exigem uma single core performance maior. Jogos que não usam todos os núcleos assim, usa mais o desempenho de single core. Mesmo assim, em termos de desempenho, ele praticamente empata com o G4560. Eu fiz um teste comparando o FX 6300 e o G4560 usando uma RX 470 e o desempenho dos dois foi muito parecido aí. Em DirectX 12 eu acho que o FX ganha, porque o DirectX 12 consegue usar melhor os núcleos. Em DirectX 11 eles praticamente empata. O único problema do FX 6300 é que ele não tem para onde você correr para fazer o upgrade. Você vai usar no máximo uma 1050 e uma 460 com o FX 6300. O G4560 vai usar essas placas também, que você não pode pôr uma placa muito forte no Pentium G, que ele não vai aguentar. Só que o Pentium G você consegue subir para i5, para i7, porque ele é uma plataforma nova, você acha vários processadores aí para estar trocando. O FX ele já é praticamente uma plataforma morta, a M3+ já não tem para onde subir mais, você vai subir para o FX 9590, precisa de uma usina nuclear para poder rodar, porque é 220 watts TDP, e ele esquenta bastante, você precisa de um water cooler para conseguir segurar a temperatura. Cooler box não segura a temperatura do FX 9590. E mesmo assim, o single core performance do FX 9590 é baixo também. Você vai pagar muito caro no processador, vai precisar de uma placa-mãe com o chipset 990 para conseguir suportar o FX 9590 e mesmo assim não vai ter tanto desempenho, não vai conseguir subir tanto. Por isso que eu não recomendo você montar FX do zero agora. Você monta um Ryzen ou monta um LGA 1151 e o G4560 acaba sendo superior por conta de upgrade só. Desempenho, os dois praticamente empatam. Próxima pergunta é do Alaf Soares. Vou montar uma igual, porém estava pensando em adicionar um SSD de 240 GB. Você acha que o investimento vale a pena? SSD é um negócio que vale muito a pena no computador você colocar ele quando você for montar um PC Gamer, porque não é só no boot do Windows que acaba ajudando bastante. Nossa, o sistema fica muito rápido com SSD, porque você coloca o swap no SSD.
Então quando o PC precisar de mais memória e ele for usar o HD magnético é lento. Se ele fizer swap no SSD, ele vai fazer swap muito mais rápido, não vai ficar segurando tanto o desempenho. O boot é mais rápido e jogos que são em mundo aberto, que você instalar o jogo no SSD, quando ele for carregar as texturas do jogo, ele vai conseguir ler essas texturas mais rápido e renderizar mais rápido as texturas que ele precisa. Então ajuda muito em jogo mundo aberto, tipo GTA V, Watch Dogs 2... qualquer jogo que for mundo aberto aí, Assassin's Creed, qualquer coisa que for mundo aberto, ajuda demais a estar melhorando o desempenho no seu game. Próxima pergunta é do Matheus W. Ele está perguntando que a configuração que eu uso do PC lá é uma fonte de 600 watts. Ele está perguntando se pode ser uma de 500. Na verdade, pode ser até uma fonte de 430 watts que dá conta sossegado. O Pentium G 4560 não consome quase nada de TDP, se não me engano é 65 watts. A GTX 1050, a RX 460, a RX 360 consome muito pouca energia também. Então aquela configuração inteira deve usar mais ou menos uns 200 a 300 watts só. Uma fonte de 430 você ainda tem 100 de vantagem aí de sobra para estar alimentando essa configuração. Eu gosto de pôr uma fonte de 500 ou 600, porque se você colocar muita fan, muito HD, SSD, for LED, você já tem bastante energia reserva aí, e a eficiência da fonte é maior também quando você está mais ou menos no meio ali do consumo da fonte. Eu tenho um vídeo explicando como calcular o consumo da fonte, vou estar deixando na descrição ali, e vocês podem estar acompanhando que eu explico tudo isso certinho sobre eficiência, 80 Plus, essas coisas, e já dá para esclarecer bastante as dúvidas de vocês em relação à fonte. Agora vamos ver, a gente tem outra pergunta aqui do Vegeta Príncipe Saiyajin. Ele falou: Jack Will, pelo amor, me ajudem. Eu tenho uma M5 A108LM USB 3, igual a placa-mãe do meu FX, um 6300 e 8 GB de RAM. Quais placas eu poderia colocar sem dar gargalo no FX 6300? Vocês poderiam dar um top 5 ou um top 5, por favor? Eu montei um top 5 aqui para ele. E para usar com o 6300, na minha opinião, eu usaria nessa ordem. Primeiro lugar, uma GTX 1050 de 4 GB Ti. É uma placa excelente, com ótimo custo e desempenho também, encontrado por um preço bem legal. Tem o desempenho da antiga GTX 960 e de uma R9 380, que as duas eram rivais, ali as duas competiam. Tem uma boa quantidade de VRAM, porque a 1050 Ti tem 4 GB, para rodar os jogos com as texturas no alto e no muito alto também. É a placa mais forte dessa lista. Talvez o RX 6300 chegue em 100% de uso em alguns jogos CPU bound, como GTA V, Dying Light também puxa CPU pra caramba, BF1, Watch Dogs 2. Porém, você não vai perder tanto desempenho e vão ser raros os jogos. A maioria dos jogos hoje em dia é GPU bound, puxa muito mais da GPU do que do processador. A segunda placa que eu pegaria é a GTX 1050 de 2 GB, que ela é mais barata, porém ela tem de 10 a 15% menos desempenho aí comparado com a 1050 de 4 GB. Só que ela sai de 100 a 150 reais mais barato. Então, se o dinheiro estiver muito apertado, você pode pegar uma de 2 GB aí para estar economizando. O único problema é que você não vai conseguir usar as texturas tão altas por conta da limitação da VRAM, mas já dá para jogar tranquilo. Eu tenho uma GTX 1050 de 2 GB e jogo sossegado. Em terceiro lugar, eu pegaria uma RX 460 de 4 GB. Apesar dela ser mais fraca que a 1050 de 2 GB, ela já tem um desempenho legal para estar empurrando o jogo aí. Ela tem memória suficiente para estar usando as texturas aí no alto, no muito alto também. E é uma placa com desempenho muito bom que está valendo muito a pena aí se você a encontrar por um preço baixo. Em quarto lugar, eu utilizaria a RX 460 de 2 GB, pelos mesmos motivos que a 1050 de 2 GB também. Em quinto lugar, eu pegaria a RX 560 ou de 4 ou de 2 GB. Elas são melhores que a RX 460, o problema é que o preço delas está meio alto ainda. E você não tem tanto desempenho comparado com a série 400, você tem mais ou menos uns 10 a 15%. Seria uma série 400 com um clock mais alto aí. Em sexto lugar, com a RX 6300, eu pegaria uma GT 1030. Apesar dela ser bem mais fraca que as outras, ela é muito bom para rodar jogo leve, jogar eSports, ou para jogar jogo pesado em resolução baixa e com preset gráfico no baixo. É a placa mais barata, mais econômica aí, eu já cheguei a achá-la por R$ 279 reais. Então ela é a placa aí do sufoco. Se você estiver com muito pouco dinheiro, a GT 1030 é a melhor opção.
E por último a R7 360, que ela tem um desempenho parecido com a RX 550 e com a 1030, só que ela é um pouco antiga já, mas mesmo assim ela tem um desempenho legal. Se você conseguir achar por um preço bom, pelo menos uns R$300 aí ou menos, compensa a R7 360 também. Já gravei vários testes em jogos com ela e dificilmente ela apanhou de algum jogo aí, foi raras exceções aí, só os jogos muito mal otimizados mesmo. Mas a R7 360 é uma placa de entrada aí bem guerreira que consegue rodar bastante jogo aí. Então esse é o meu top 8, eu coloquei 8 placas ali para tá respondendo a questão. Pergunta número 9, Caio César. Bom dia. Qual seria melhor? Nossa, ficou escuro aqui. Calma aí, gente. Ai, tá em full screen agora. Bom dia. Qual seria melhor? FX 8320E, FX 8370E ou FX 6300? Para comprar esse ano, qual vale a pena? A placa-mãe dele é uma M5 A108LM LX, 8 GB de RAM e está usando uma R7 260X. E o processador atual dele é um Athlon 2X2. Aqui, das opções que ele me deu, eu recomendo, ele deu o 8320E, o 8370E, que é o que eu uso nessa máquina aqui, e o 6300. Eu recomendo ele pegar o FX 8300, porque o FX 8300 geralmente ele é encontrado mais barato que o 8320E. Esse E aí quer dizer que é uma versão do 8320 mais econômica, que gasta menos energia com 95 TDP. Porém, o 8300 ele tem um clock mais alto, tanto em modo normal quanto em modo turbo. Ele tem acho que 100 de clock a mais na base e 200 de clock a mais no turbo. Então ele é superior ao FX 8320E. A única diferença do FX 8320E para o 8300 é que o 320E é mais novo. Mas por conta do clock, eu com certeza pegaria o 8300. O 8320E está custando mais ou menos R$420 e o 8300 está na casa dos R$400. Então você economiza vintão aí, que já é o frete praticamente. E outra coisa, eu não recomendo você pegar o FX 8370E. Eu tenho um FX 8370E e eu paguei muito caro na época, eu paguei quase R$1.000. Agora você encontra ele na casa dos R$700 mais ou menos. Mas não vale a pena, você pega ele tem pouco desempenho a mais comparado com o 8300, com o 8320E, e você paga praticamente o dobro. Então não recomendo, mesmo eu tendo um, eu não recomendo você pegar o 8370E, compensa muito mais o 8300 ou o 8320E, se você não achar o 8300, que são muito melhores aí que o 8370, é pouco desempenho a menos e você não vai gastar tanto dinheiro. Se você está usando um Athlon 2X2, o FX 6300 também é uma opção excelente, upgrade aí. Eu já vi ele por R$289. Se o seu dinheiro estiver muito curto, compensa pegar o FX 6300, porque vai melhorar demais o desempenho comparado com o seu Athlon. Agora, se você puder pegar R$110 a mais e já pegar o FX 8300, vai ser muito bom, porque você tem 2 threads a mais. E a tendência é os jogos começar a usar cada vez mais threads, ainda mais em DirectX 12. E agora que a Intel lançou a 8ª geração, que está usando mais threads também. A moto passando. Os jogos vão ser otimizados para usar cada vez mais threads. Então se você tiver com um processador de 8 núcleos aí, em render ajuda bastante também. Se você fazer streaming, compensa você investir esses R$110 e pegar um de 8 núcleos aí, ao invés de pegar o FX 6300. Só pega o 6300 se você tiver com muito pouco dinheiro mesmo e não tiver como pegar o de 8 núcleos. Próxima pergunta. Última pergunta. Qual que eu acho melhor? Essa pergunta sempre cai. Qual que eu acho melhor? O G45... a pergunta do Mikael Souza. Estou esquecendo de falar o nome do povo. Eu acho que eu não falei o nome do último. Desculpa aí se eu não falei o nome. É uma pergunta que sempre cai. O que eu acho melhor? 4560 ou FX 6300? Bom, já expliquei numa pergunta anterior aí. Eu recomendo pegar o G4560 por conta de upgrades. O FX 6300, por mais que é um processador muito bom para jogos aí e consegue empurrar as placas de entrada tranquilo, ele sofre ali quando você for fazer o upgrade e você não consegue usar placas mais fortes que as mid-end. E na hora de você fazer o upgrade, você não vai conseguir fazer enquanto você não trocar de plataforma. Então você acaba preso ali naquelas placas de entrada, você não consegue subir para uma mid-end, para uma high-end, sem trocar seu kit inteiro. Então
Se for montar do zero, pega o G4560 ou o G4600, ou já monta uma 8ª geração, aí já saiu o Coffee Lake também, investe um pouquinho mais, já pega a 8ª geração, ou pega um Ryzen 3. O Ryzen 3 também está com um desempenho muito bom. As placas mãe do Ryzen baratearam, aí a gente acha a placa mãe Ryzen por R$300, o chipset 320 ali, o mais simplesinho, que não faz overclock, mas já dá para usar tranquilo já também. Os processadores Ryzen também já baratearam, você acha Ryzen 3 na casa dos R$300, R$400 também. Ryzen 5 sendo encontrado por R$500, R$480. Então tá valendo muito a pena montar Ryzen, o desempenho deles é muito bom. E quando você sobe o upgrade para Ryzen 7, você tem 16 threads para estar trabalhando com elas. Você for fazer render, for fazer streaming, for gravar gameplay, nossa, você tá no céu com essas 16 threads aí, fica muito bom. Compensa montar uma máquina, sem falar que o socket AM4, a AMD garantiu até 2020. Então você vai conseguir usar ali esse PC, você vai conseguir usar a 2ª geração de Ryzen, 3ª geração de Ryzen, sem precisar trocar a placa-mãe, trocando apenas o processador. A memória RAM vai continuar DDR4, então vai valer muito a pena aí você montar a Ryzen. Se você gostar de Intel, monta Intel também recente, mas FX só recomendo se você já tiver a placa-mãe AM3, ou se você já tiver RAM DDR3 e não puder comprar RAM DDR4, aí você vai de FX. Se você for montar do zero, com certeza eu montaria Ryzen agora, e talvez Intel, mas eu que trabalho editando vídeo, renderizando, os 16 threads ali é tentador para mim, eu pegaria Ryzen com certeza. Bom pessoal, esses então foram as 10 perguntas aí dos inscritos, é o vídeo FAQ. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, é a primeira vez que eu faço um vídeo desse jeito. Peço desculpas aí por barulhos externos e coisas que eu não consigo controlar e eu ficar meio perdido aí para responder também. Eu não estou acostumado a fazer esse tipo de coisa. Se vocês gostarem, eu vou estar trazendo mais vídeos desse sentido. E é isso aí, pessoal. Valeu aí quem assistiu. Se você gostou, deixa o seu joinha, deixa o seu like, isso ajuda a fortalecer bastante o nosso canal. Eu sempre estou olhando para o lado errado da câmera, eu acho que eu tenho que olhar para cá e eu fico olhando para lá, mas não liguem também, eu vou melhorar isso nos vídeos futuros. Valeu todo mundo que assistiu, falou, tchau, tchau e até o próximo vídeo. Valeu, galera, falou, tchau, tchau, tem que olhar pra cá, né? Ei. Eu tô deixando essa cara minha parada, que é os 20 segundos até o final. Já deu 20 segundos, preciso marcar. Beleza.